Olá, eu sou a Maria José e vamos continuar nossa leitura. Dessa vez vai ser Josué 17 e 18. A herança da meia tribo de Manassés, o resto da terra dividida em 7 partes, a herança de Benjamim e as cidades de Benjamim. Josué 17. Também coube sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José. Maqui, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Bassã. Também os demais filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer e os filhos de Eleque e os filhos de Aziel e os filhos de Siquém e os filhos de Éfer e os filhos de Semida. Esses são os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filho, mas só filhas, e esses são os nomes das suas filhas: Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Essas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de José, filho de Nun, e diante do príncipe, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio dos nossos irmãos, pelo que, conforme a ordem do Senhor, nos deu herança no meio dos irmãos do seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões afora a terra de Gileade e Bassã, e essa que está além do Jordão. Porque as filhas de Manassés receberam herança entre os filhos dele, e os outros filhos de Manassés ficaram com as terras de Gileade. E o termo de Manassés foi desde Aser até Miquimeta, que está defronte de Siquém, e estende-se esse termo à direita até os moradores de Entapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua, junto ao termo de Manassés, pertencia aos filhos de Efraim. Então descia esse termo ao ribeiro do Caná. A Efraim couberam as cidades do sul do ribeiro, entre as cidades de Manassés. E o termo de Manassés está ao norte do ribeiro, indo terminar no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte. E o mar é o seu termo pelo norte, tocam em Aser, pelo oriente em Zacar. Porque em Zacar, em Aser, tinha Manassés, a Bet-sean, e suas vilas, e Ibleã e suas vilas, e os habitantes de Dor e suas vilas, e os habitantes de Endor e suas vilas, e os habitantes de Taanac e as suas vilas, e os habitantes de Megida e suas vilas, 3 outeiros. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquela cidade, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em força, os filhos de Israel fizeram tributário aos cananeus, porém não os expulsaram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhe Josué: Tão grande povo és, sobe ao bosque e ali corta para si lugar para a terra dos Perizeus e dos Refraíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: As montanhas não nos bastam, também carros de ferro há entre todos os cananeus que habitam a terra do vale, entre os Bet-sean e as suas vilas, e entre os que estão no vale de Gisrael.
Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Grande povo és, grande força tens. Não terás uma sorte apenas, porém as montanhas serão tuas, ainda que é bosque. Corta-lo-ás, as suas extremidades serão tuas, porque expulsará os cananeus, ainda que tenha carros de ferro e ainda que sejam fortes. Josué 18. E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniram em Siló e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra lhes foi sujeita. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis negligentes em chegardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? De cada tribo escolherá vós 3 homens para que eu os envie, e ele se levante e percorra a terra e a demarque segundo as suas heranças e voltem a mim. E dividi-lo em 7 partes. Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará ao seu termo para o norte. E vos demarcareis a terra em 7 partes, e me trareis a mim aqui descrita, para que eu aqui lance a sorte perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porque o sacerdócio do Senhor é a sua parte. E Gade e Rubem e a meia tribo de Manassés receberam a sua herança além do Jordão, para o oriente, a qual lhe deu Moisés, o servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram, e Josué deu ordens aos que iam demarcar a terra, dizendo: Ide e percorrei a terra, e demarcai, então voltai a mim, e aqui vos lançarei a sorte perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra e a demarcaram em 7 partes, segundo a cidade, descrevendo-a no livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhe lançou a sorte em Siló, perante o Senhor, e ali repartiu Josué as terras aos filhos de Israel conforme as suas divisões. E tirou a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo a sua família, e coube-lhes o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para o lado norte, desde o Jordão, e sobe aquele termo ao lado de Jericó, para o norte, e sobe pela montanha para o ocidente, terminando no deserto de Bet-Avém. E dali passam esse termo à luz ao lado da luz, que é Betel, para o sul, e desce a Astarote Adar, ao pé do monte que está no lado sul de Bet-Horon de debaixo. E vai esse termo e volta ao lado do ocidente para o sul do monte que está de frente a Bet-Heron, para o sul, terminando em Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta é a extensão para o ocidente. E a sua extensão para o sul começa na extremidade de Kiriat Jearim e vai até o termo do ocidente e segue até a fonte d'água em Neftoa. E desce esse termo até a extremidade do monte que está defronte do vale dos filhos de Imon, que está no vale dos Refaíns, para o norte, e desce pelo vale de Imon, do lado dos Jebuseus, para o sul, então desce em Rogel. E vai desde o norte e chega a
Aen, Semes, e dali sai Gililote, que está de frente à subida de Adomim, e desce a pedra de Boã, filho de Rubem, e passa ao lado de fronte a Arabá, para o norte e desce a Arabá. Passa mais esse termo até o lado de Bet-Ogla, para o norte, saindo esse termo na baía do Mar Salgado para o norte, na extremidade do Jordão, para o sul e para esse termo do sul. E o Jordão será o seu termo do lado do Oriente. Essa é a herança dos filhos de Benjamim, os seus termos em redor do segundo as suas famílias. E a cidade da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, são Jericó e Bet-Ogla e Emeque, Quezizis, e Bet-Arabá, e Zemaraim e Betel, e Avim e Pará, e Ofra, e Kefar Amonai, e Ofni, e Gaba, 12 cidades